Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Em 2 meses de governo, o Cachaça conseguiu aumentar o preço da gasolina, que estava em queda. Até o fim do ano, o combustível poderá chegar em algumas cidades a R$ 12 o litro. Mas não só isso, ele criou um esdrúxulo imposto de exportação, que simplesmente implode a competitividade no setor. As queimadas na Amazônia bateram recorde em fevereiro. Neste mesmo mês, a venda de veículos teve seu pior desempenho em 17 anos. A bolsa também derreteu, foi o pior desempenho dos últimos 22 anos. E o MST, aquele grupo que durante a campanha Lula afirmava que não invade terras produtivas, só em fevereiro já invadiu mais de 3 fazendas. E está empenhado em destruir o setor mais produtivo da economia brasileira. Resumindo, o Brasil está caminhando a passos largos para o mesmo buraco que o PT o deixou em 2015. Mas segundo Lula, foi Bolsonaro que entregou o país quebrado. A economia brasileira não cresceu nada o ano passado. Ano passado, com pandemia e em meio ao conflito Rússia-Ucrânia, o Brasil cresceu 3%. Crescemos mais do que a China, um feito que não foi visto nos últimos 40 anos. A Petrobras teve lucro recorde de quase 190 bilhões de reais em 2022, o maior de sua história. A taxa de desemprego ficou em 8,1%, a mais baixa dos últimos 7 anos. Pela primeira vez na história, a inflação brasileira ficou abaixo da americana. E a política de redução de impostos, tão criticada pelo PT, fez o país ter uma arrecadação recorde. Já o MST ficou 4 anos sem invadir terras. Afinal, durante esses 4 anos, Bolsonaro concedeu mais títulos de propriedade do que o PT em 14 anos. O ex-presidente e sua ministra da Agricultura, Tereza Cristina, distribuíram cerca de 400 mil títulos. Ou seja, uma média de 100 mil por ano. Simplesmente a maior da história. O que prova que nesses 2 meses o Lula fez 2 coisas: destruir o que o Bolsonaro conquistou e mentir como se não houvesse amanhã. Aliás, o Cachaça é o pai da mentira. Para quem não sabe, ele passou uma rasteira no diabo. No entanto, é evidente que nenhuma agência de checagem de fatos vai se preocupar com as suas lorotas. Tampouco ele será investigado em algum inquérito que apura fake news ou desinformação. O ponto é que, com mentira ou sem mentira, o projeto de vingança do ex-presidiário que tomou esse país de assalto está sendo colocado em prática mais rápido do que podíamos imaginar. Tudo o que está acontecendo não é por pura e simples irresponsabilidade e má gestão, mas tem método. E é exatamente isso que vamos analisar hoje. Mas antes, como de costume, já manda o seu like no vídeo e deixa um comentário qualquer. Nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Lembrando que o canal está desmonetizado. Eu não ganho mais 1 centavo para fazer conteúdo aqui. Então, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de 2 maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Tenha sempre em mente que, se não fossem as mídias alternativas, estaríamos até hoje sendo manipulados pela Rede Globo. Recado dado, então vamos lá. Com a volta dos impostos sobre combustíveis, rapidamente os preços começaram a subir na bomba. Em São Paulo, por exemplo, a gasolina já é encontrada em alguns postos custando mais de R$ 8 o litro. Mas para atenuar o impacto político negativo, o retorno da reoneração sobre os combustíveis será gradativo. Sendo assim, para compensar,
Fernando Haddad resolveu copiar a medida desastrosa adotada pela Argentina: cobrar imposto sobre exportação. No caso, tributar a exportação de petróleo cru. A alíquota será de 9,2%. A expectativa é que o novo imposto arrecade 6,7 bilhões de reais nos 4 meses em que ficar aí em vigor. Depois disso, a sua continuidade deverá ser aprovada no Congresso. Além da Petrobras, nosso país tem cerca de 40 produtoras independentes que serão diretamente afetadas. E também as multinacionais que exploram o pré-sal, como a Shell, a Exxon e a Equinor. Essa medida tira a competitividade e causa uma tremenda insegurança jurídica, fazendo com que essas empresas deixem de investir no Brasil. Ou seja, cobrar imposto sobre exportação é um completo desastre. É mais ou menos como se o governo estivesse punindo quem injeta dinheiro na nossa economia. E não por acaso que apenas republiquetas de bananas se valem dessa medida. Como muito bem disse o jornalista João Luiz Mauad, no nosso caso é ainda pior, pois não exportamos petróleo porque temos excedentes, mas por necessidade. Nem todas nossas refinarias processam o tipo de petróleo que produzimos. Ademais, como o petróleo é uma commodity e seu preço é negociado em bolsa, o imposto não poderá ser repassado aos preços pagos pelos importadores. Logo, ele será bancado integralmente pelos produtores. É o PT promovendo um verdadeiro estrago em um setor que em 2022 proporcionou 21 bilhões de dólares de superávit comercial. Por sinal, a Petrobras, em 2022, teve o maior lucro da história das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores. A empresa lucrou incríveis 188 bilhões de reais. Para se ter ideia, em 2014, nas mãos do PT, a estatal deu prejuízo de 21 bilhões e em 2015 de 34 bilhões. A Petrobras só se recuperou da má gestão petista e voltou a ter lucros quando, em 2016, Michel Temer implantou a política de preço de paridade de importação. Neste modelo, quando o preço do barril de petróleo sobe no mercado internacional, o reajuste é repassado pela petroleira, as distribuidoras e postos. Por isso que só existem 2 maneiras de baixar o preço dos combustíveis de maneira sustentável. 1. Retirando os impostos. Ou 2. Privatizando a Petrobras e quebrando o monopólio no setor. A primeira opção Bolsonaro fez. A segunda era um projeto para o seu próximo mandato. Agora, de volta à gestão petista, a Petrobras estuda uma forma de mudar a política de preços fora desses 2 critérios. É o governo, mais uma vez, apostando naquilo que qualquer economista sério sabe que vai dar ruim. Muito ruim. Não é por menos que na última semana a Petrobras teve uma desvalorização de 14,9 bilhões de reais em seu valor de mercado. As principais empresas nacionais de exploração de petróleo também registraram queda de até 9% nas ações. E como se não bastasse, agora os governadores de todo o país já estão tratando sobre o retorno da cobrança integral do ICMS sobre os combustíveis, que no ano passado Bolsonaro congelou em 17%. Com o retorno do PIS e COFINS, caso o ICMS volte a ser cobrado no valor total, a gasolina pode chegar a custar R$ 12 em alguns lugares do país. Mas calma que o Lula tem uma solução para isso. Em discurso nesta segunda-feira, o ex-presidiário disse exatamente o que os aposentados precisam fazer para não ficarem aí reclamando do preço da gasolina. Como é que a gente vai fazer essas pessoas de terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? Deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e fazer porque ela vai comprar pão, vai a pé. Pega a tua esposa, pega na mão dela e vai andar meia hora a pé. Vai fazer qualquer coisa. Mas não para por aí. Quarta-feira passada, Haddad declarou que deve iniciar ainda este mês a reversão da política de desoneração de jogos eletrônicos no Brasil, medida que também foi capitaneada por Bolsonaro. O fato é que todas essas incertezas no cenário econômico interno fizeram a Ibovespa ter o pior fevereiro dos últimos 22 anos. E o saldo de capital externo na B3 encerrou o mês passado negativo em 1,68 bilhão, o que significa que os gringos
já começaram a tirar o seu dinheiro do Brasil. Um prenúncio simplesmente estarrecedor para a nossa economia. Bom, mas mesmo com o retorno dos impostos, mesmo com a criação de novos impostos e com a aprovação da PEC que permitiu ao governo ultrapassar o teto em 200 bilhões, o ex-presidiário definiu que o governo federal não vai mais pagar o 13º para beneficiários do Bolsa Família, que foi uma promessa de campanha de Bolsonaro em 2018. O benefício entrou em vigor já no primeiro ano de seu governo em 2019 e agora será encerrado pelo PT. Além do 13º, Lula também barrou os empréstimos consignados para os beneficiários e retirou mais de 5 milhões de pessoas do projeto. O que significa que todo esse aumento de arrecadação que o atual governo está impondo não servirá para atender às promessas de campanha, muito menos às tais políticas sociais que o PT sempre defendeu. Mas sim para bancar a hipertrofia estatal, para bancar a farra da companheirada que está de volta à cena do crime. Fala o que quiser do Bolsonaro, mas ele foi o presidente dos últimos 50 anos que mais reduziu o tamanho do Estado. E ainda assim, obteve arrecadação recorde e entregou o país com as contas no azul. Bom, para quem não gosta de analisar números, podemos perceber de forma prática os efeitos deletérios desses 2 meses de desgoverno, analisando a onda de demissões que se instalou nesse período. Depois das Americanas, Riachuelo, CVC Turismo, Facebook, Twitter, Big Boy Frigorífico, Carrefour e Macro, isso só para citar as grandes, a Centauro, rede de material esportivo, fechou 10 lojas em todo o país. O setor farmacêutico também está sendo atingido. A rede Poupa Farma interrompeu suas atividades na Baixada Santista. Consequentemente, a empresa do mesmo grupo, de Sim Distribuidora, que distribuía remédios à rede, demitiu cerca de 80 funcionários. Mas enfim, enquanto o Lula afirma que ano passado o Brasil não cresceu nada, sendo que crescemos mais que a China, com apenas 2 meses de governo, os bancos que foram grandes aliados de Lula durante seu primeiro mandato já estão prevendo uma grande recessão para esse ano. Bom, como disse no início do vídeo, tudo isso que está acontecendo não é por pura e simples irresponsabilidade e má gestão. Tem método. Existem 2 objetivos. O primeiro, como já comentei diversas vezes aqui, é a eliminação da classe média. Por razões óbvias, este é o nicho da sociedade que mais tem aversão ao PT. Além de, historicamente, a classe média ser o nicho da sociedade que oferece maior resistência a qualquer projeto revolucionário de poder. Nenhuma ditadura socialista pode se estabelecer no controle de um país sem primeiro esmagar a classe média. Os pobres são comprados com o assistencialismo estatal. Os muito ricos fazem conluios espúrios com a elite governante. Já a classe média, que é quem mais se beneficia com o livre mercado e com o recuo do Estado, é um empecilho a ser descartado. Não é à toa que toda a América Latina está seguindo o mesmo padrão. Líderes devidamente preparados pelo Foro de São Paulo ascendem ao poder através de eleições sujas ou por conta do alto índice de abstenções, reflexo direto de uma população alienada e cansada da tal polarização. Só que ao ganhar as eleições, essas lideranças colocam em prática um modelo econômico que leva o país à bancarrota, para em médio e longo prazo deixar o povo dependente das esmolas estatais, garantindo sua estadia perene no poder. Como na emblemática frase do escritor americano Orson Scott Card: se os porcos pudessem votar, o homem com o balde de comida seria eleito sempre. Não importa quantos porcos ele já tenha abatido no recinto ao lado. Ou seja, a igualdade tão perseguida pela esquerda é a igualdade na margem da pobreza. E obviamente que uma classe média pujante não tem espaço nesse cenário. Por outro lado, quando falamos em se perpetuar no poder, não faria muito sentido o PT em apenas 2 meses tomar tantas medidas impopulares e destrutivas, se não tivesse ninguém ganhando muito com isso. Temos que entender que com a volta do bandido à cena do crime, voltou também o financiamento de artistas amigos
e da grande mídia que no governo Bolsonaro agonizava sem a irrigação de dinheiro público. E outra, tem muita gente que quadruplica seu patrimônio através da destruição econômica do país. Em última instância, a recessão só é mesmo prejudicial para a classe média. Os muito ricos ficam ainda mais ricos. A quebra de empresas, a desvalorização do mercado e o desemprego são o cenário ideal para a atuação dos tubarões especuladores globais. Nos momentos de desestabilização, alguns poucos amigos do rei, que são agraciados com informações privilegiadas, lucram horrores no mercado financeiro. Ou seja, para nós, réis mortais, o cenário é realmente estarrecedor. Porém, nem tudo está perdido. Porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Apesar de, historicamente, o Congresso não oferecer grande resistência a um governo disposto a encher de dinheiro os bolsos dos parlamentares, me parece que isso está mudando. O ex-presidiário ainda não conseguiu se estabelecer. É nítido que está mais perdido que calcinha em lua de mel. Isso sem contar que o governo está enfrentando várias divisões internas. Diante disso, posso até estar sendo otimista demais, mas acredito que esses 4 anos servirão apenas para fortalecer a direita. A esquerda só existe ao redor do Lula. O PT não conseguiu criar nenhuma outra liderança nacional relevante. E a esmagadora maioria dessas pessoas que nunca foram petistas, mas que acabaram votando no Lula por conta de um nojinho estético à figura do Bolsonaro, já estão arrependidas. O que também explica a voracidade e a pressa com que o PT tem avançado sobre os cofres públicos. Eles sabem que dessa vez a sua estadia no poder será passageira. Bom, se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, considere de verdade ser um apoiador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, @yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E se inscreva no meu canal no Rumble. A tendência é que, por conta da perseguição, todos os canais conservadores migrem para lá. No Rumble é só buscar por Luiz Camargo Vlog. Todos os vídeos que posto aqui, eu posto lá. E mais pra frente, aqueles assuntos mais delicados eu tratarei apenas lá. Então até o próximo vídeo. Valeu!